É escritor de ficção com participação nas seguintes antologias em 2016. Escritor profissional, volume 1, pela editora 8,5 e Crimes e Suspeitos, pela editora Iluminari. Aula do currículo é grande. Fascinado pela astronomia e cosmologia, acompanha os avanços nessas áreas, procurando identificar as tecnologias envolvidas na exploração espacial e do universo. Para sua primeira participação em nosso projeto Noite com as Estrelas, trouxe o tema As Revelações do Projeto LIGO, falando de conceito de ondas gravitacionais, como funciona LIGO, a importância dos resultados obtidos em 2016 e projetos em andamento e futuro. Com vocês, então, nosso astrônomo amador, Ailton Aragão. Pessoal, boa noite. É uma honra estar com vocês aqui compartilhando neste momento, até porque é o seguinte, 1h30 da manhã, num dia que nem o de hoje, eu estou diante de futuros Nobels pela frente. Então, há essa expectativa de que a gente consiga estar atingindo esse nível de resultado. Bom, eu procurei tratando da questão do anúncio, porque agora em fevereiro a gente teve um momento de uma publicação e pouco se ouviu falar, pouco se ouviu comentar a respeito da importância disso para a ciência e para nós no dia a dia. Para isso eu vou ter que falar um pouco sobre ondas gravitacionais, vou ir mais a fundo na questão do LIGO, que trata da questão da tecnologia em si, a importância disso para nós e quais são os projetos que estão em andamento, né? Bom, dia 11 de fevereiro deste ano, o nosso Reis diz o seguinte: senhoras e senhores, nós detectamos ondas gravitacionais. A descoberta das ondas gravitacionais abre uma nova janela para a astronomia. Isso foi um espetáculo. Eu cheguei em casa, por exemplo, escuta, e aí, como é que foi? Como é que vocês viram essa notícia? Eu vi comentar alguma coisa lá no Jornal da Globo, mas passou batido. Falei, puxa, que interessante. Para a gente entender a importância disso, a gente precisa estar recordando de algumas coisas que o João já comentou agora há pouco, né, sobre buracos negros. Mas ondas gravitacionais, que diabo é isso, né? Então, o Einstein, em 1916, através da teoria geral da relatividade, diz o seguinte: olha, existe uma coisa chamada espaço-tempo, que é como se fosse um tecido. E o que ocorre? Perturbações nesse tecido são o que a gente chama por ondas gravitacionais. Mas de que ordem isso, né? Tem que ser um evento massivo, tem que ser um evento de grandes proporções para poder gerar essa deformidade. Por quê? A gente está falando de coisas muito extremas. Em que sentido? Nós estamos falando de fusão de buracos negros, a gente está falando de coisas que envolvem, por exemplo, ondas que são fração de um átomo. E tecnologia para isso é uma dificuldade que se tem para poder estar medindo, comprovando efetivamente essas perturbações. A propagação se dá na velocidade da luz e tem uma característica fantástica. Elas deformam
esticando e comprimindo o espaço-tempo por onde ela passa. A luz, nós estamos falando do espectro eletromagnético, ela vem até minha mão, casa com a minha mão, e a gente não consegue ver a manifestação incidindo do outro lado, gera-se a sombra. Se estivéssemos falando de onda gravitacional, o que aconteceria? A minha mão estaria esticando e comprimindo, e estaria passando pela matéria. A interação com ela se dá nessa ordem, nesse nível. O que pode gerar uma onda gravitacional? Nós temos aqui, basicamente, 3 eventos, que um deles seria a fusão de 2 buracos negros, colisão de estrelas de nêutrons, explosão de supernovas. Mas aí a gente fala, puxa vida, que espetáculo! E o Big Bang? O Big Bang não gerou ondas gravitacionais? Bacana. A gente vai ver um pouquinho sobre isso ali na frente. Olha que espetáculo, pessoal. A gente está falando dos modos de polarização. É basicamente o mesmo conceito. Na medida que você aperta a bola de um lado, de outro, de cima para baixo, ou do lado, você tem ela se expandindo e se comprimindo. Fique à vontade. Teste. Fique à vontade. Ela levou. Então, uma característica fantástica para aquele anúncio. O que a gente percebe? Que, obviamente, a expansão e a retração se dá nessa mesma grandeza. Mas a gente percebe que a onda gravitacional, por onde ela passa na Terra, ela gera as deformidades no na massa, por onde ela passa. Bom, tínhamos essa questão de comprovar as ondas gravitacionais, que só ficou aceito pela comunidade científica no ano de 1955. Ou seja, Einstein falou em 1916, descreveu, voltou atrás. Depois, durante a publicação, numa revisão de material, ele confirmou que realmente existia. Em 1955 começou a corrida de desenvolver uma tecnologia que fosse capaz de medir a passagem dessas ondas. E um dos primeiros trabalhos foi feito pelo Joseph Weber, que tentou, usando a tecnologia de barras ressonantes, fazer com que a onda fizesse a compressão desses cilindros que ele havia projetado. E eram 2, justamente para poder comprovar a passagem por esses cilindros. Apareceu o LIGO. O LIGO ele se baseou numa tecnologia de interferometria. Mas o que é isso? Através do laser, você consegue medir a velocidade pela qual a luz consegue trafegar em um determinado espaço. A gente vai ver o esquema disso com muito carinho. Existem 2 laboratórios americanos separados entre si por 3.000 quilômetros aproximadamente. E uma coisa, eu vi um colega falando da questão de astronomia, de paleontologia, a paixão dele por esse tipo de coisa. E eu lembrei disso.
esses camaradas aqui, Kip Thorne, Ronald Greenberg, ambos da escola do Instituto de Tecnologia da Califórnia, e o Rainer Weiss, são os paleontólogos aqui que eu poderia te dizer da astronomia, porque ele está querendo, o plano deles é chegar justamente no momento do Big Bang. Quem financiou o projeto foi a National Science Foundation e teve a colaboração científica dessas entidades aqui. Um destaque que para o INPE, nós temos a participação do INPE e da Unesp, que também fazem parte desse projeto. A Unesp entra mais com a questão da análise dos dados, e o INPE entra com a mão na massa, literalmente. Diga-se de passagem, o Odílio é um camarada do INPE que me ajudou a não falar besteira na montagem dessa apresentação. Então, como é que funciona o interferômetro? Não foi nenhuma invenção, o LIGO não foi criado por nada, já existia um protótipo que já havia sido testado. Esse protótipo partia da seguinte ideia: eu tenho um feixe de laser de uma única fase. Esse feixe de laser, ele é dividido em dois braços perpendiculares de mesma distância. Há um espelho que reflete essa onda de volta, tanto uma como a outra, e onde há uma recombinação. E com base nessa recombinação, a gente consegue fazer a detecção se houve uma diferença nos braços dessa tecnologia. Pois bem, qual que é o resultado esperado? Se a onda que foi e a que voltou, elas forem recombinadas e tiver com a mesma fase, você praticamente tem uma duplicação de uma onda. Se a onda que foi, voltou, percebam que aqui é enquanto um está positivo, essa aqui está negativo. O resultado vai ser sempre nulo. Ou seja, se os braços forem iguais, a gente vai ter essa situação. Se os braços sofrerem alguma diferença de tamanho, a gente vai conseguir pegar por essa técnica. Aqui nós temos uma configuração básica do equipamento. Percebam a luzinha aqui apagada e a luzinha acesa. Esse daqui é o esquema do Advanced LIGO. Por quê? Porque o LIGO ele sofreu alguns ajustes tecnológicos, passou por algumas manutenções. Para quê? Para aumentar a sensibilidade. Aqui nós temos uma simulação bem elementar de duas estrelas se colidindo e gerando as ondas gravitacionais. Então, essa é a ideia básica. Mas eu trouxe um simulador aqui e a gente pode tentar entender o que aconteceu. Quer que acenda a luz? Seria bom. Por favor. Vocês vão ver uma autêntica engenhoca. Justamente para Gostei. E assim, eu não sou um experimental. Então, na hora que você pensa que não, caiu o dedo, você tem que pegar, arrancar e botar o dedo aqui de novo, porque você vai fazer, você sai todo quebrado. Mas, pessoal, entendam, imaginem que o planeta Terra se condensando a ponto de virar uma bola de gude. Isso causa uma deformidade na curva do espaço-tempo. Aqui, o que eu tentei simular? A gente está estudando um evento
que foi a fusão de 2 buracos negros, um de 36 sóis e outro equivalente à massa de 29 sóis. Então, foi realmente um dos eventos tão expressivos quanto o próprio Big Bang. Então, é algo assim. Imaginem, por exemplo, que você não vê o buraco negro, mas você imagine que essas redes aqui seria a própria luz, que não consegue escapar da atratividade desse sistema. Aqui a gente percebe que a velocidade está baixíssima. Na medida que você tem a fusão, praticamente você está lidando em velocidades muito próximas à da luz. Eu queria que você fizesse aquele estalo das bolinhas, mas não aconteceu. A gente vai ouvir esse estalo que o Lion conseguiu reproduzir. Aqui a gente tem a simulação do funcionamento do mecanismo. Olha que interessante. A recombinação vai fazer com que esse fotodetector identifique uma mudança nesse braço. Mas fala, puxa vida, mas foi uma mudança e tanto, né? Para ele poder captar essa situação. Não, a gente está falando de o tamanho do próton de um átomo. Uma mudança muito pequena. O que ocorre? Aqui de um lado, a gente sabe que houve uma espiralação. O termo que se usa é pouco agradável, mas é um fato. Houve um sistema que ficou rodeando o outro. A gente conseguiu captar isso. Cada um desse sinal aqui foi captado em um LIGO diferente. Um vermelho e um azul. E o outro azul. Percebam que aconteceu exatamente no mesmo instante. Houve a fusão e depois que foi estabilizado o evento. Então, tem um sinal muito claro. Super limpo. A gente ouvindo consegue entender exatamente o que aconteceu. Muito pelo contrário. Um sinal cheio de ruído. Uma bagunça, uma baderna muito grande. Olha só. A gente só conseguiu fazer a captura